De onde vem a consciência? O mistério que a ciência não consegue responder. Há 46 anos, um conjunto de átomos e partículas se organizou em uma estrutura complexa e definida que, de alguma forma, era muito mais do que a simples soma de suas partes. O elemento principal era o oxigênio, para ser mais exata, 65% da massa total. Mas também havia 18,5% de carbono, 9,5% de hidrogênio, 3,5% de nitrogênio e uma pitada de cálcio e fósforo. Essas são combinações que ocorrem constantemente em nosso universo, mas o curioso sobre essa em particular é que um dia essa estrutura se levantou e se apresentou com o nome de Andresa, eu mesma. E o mesmo aconteceu com os elementos que formam você, todas as pessoas que você conhece e todos os seres humanos que já existiram. E se você pensar bem, é bastante estranho. Como pode um monte de rochas, ar, água e produtos químicos ter um senso de identidade? E, no entanto, foi isso que aconteceu. A consciência surgiu do pó e, ao que parece, continua a surgir, o que nos leva a uma grande pergunta. Em que momento surge a consciência individual? Então, me acompanhem hoje nessa jornada profunda do conhecimento, enquanto exploramos o mundo surpreendente da consciência. As melhores teorias sobre como ela surge e também tentaremos responder a uma pergunta simples. Uma partícula pode ser consciente? Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Para começar, reconheço que à primeira vista pode parecer uma pergunta um tanto absurda. A maioria das pessoas tem um bom instinto sobre o que é ser consciente e o que não é. Por exemplo, você é consciente, tem uma identidade, toma decisões, processa a informação que chega a você através dos sentidos e dá valor ao que você experimenta. Parafraseando um filósofo bastante conhecido, René Descartes, não podemos duvidar de nossa própria consciência, porque quem estaria duvidando então? Penso, logo existo. E além disso, costumamos ter bastante certeza de que outros humanos também são conscientes. Embora não possamos olhar dentro de suas cabeças, assumimos que eles têm a mesma capacidade de pensar e sentir que nós. Exceto, claro, quando eles têm uma opinião política contrária à nossa. Aí já surgem as dúvidas. Mas nossas certezas começam a falhar a partir daí. Em um estudo realizado com pesquisadores do comportamento animal, eles foram questionados se acreditavam que os animais que estudavam eram conscientes. 92% afirmaram que os primatas não humanos sim o são, mas esse número caiu para 73% quando se tratava de outros mamíferos. Para os polvos, a porcentagem caiu para 64%, para as aves para 61%, e no caso dos insetos, apenas 51% pensavam que eles tivessem uma consciência real de si mesmos. É provável que a população em geral pense mais ou menos o mesmo. Mas aqui já estamos entrando de cabeça em um dos grandes problemas que cercam a consciência: as crenças e os sentimentos. Essa pesquisa refletiu um instinto e uma intuição mais do que uma prova empírica, porque na verdade é muito difícil demonstrar a experiência consciente. Basta ver o debate atual sobre a inteligência artificial. Ela pode ser considerada consciente quando às vezes ela imita os humanos com uma precisão impressionante? Um e-mail gravado ou uma nota escrita estão conscientes? Certamente não parece uma base muito sólida para fazer ciência. Então precisamos de algo mais concreto, algo que possa ser medido se quisermos saber se a matéria pode ter consciência. O problema é que ainda não existe nenhuma prova desse tipo. De fato, não há nem mesmo consenso entre filósofos e cientistas cognitivos sobre o que é exatamente a consciência ou o que eles chamam de qualia, as experiências subjetivas e conscientes de cada indivíduo. Existem muitas teorias sobre como a consciência surge. A teoria do espaço de trabalho global, ou GNWT, por suas siglas em inglês,
indica que certas áreas do cérebro se ativam quando pensamos em determinadas coisas. Essa teoria vincula a consciência com essas áreas na parte frontal do cérebro, as que realizam pensamento mais executivo, por assim dizer. Também destaca que só podemos perceber uma coisa de cada vez no cenário de nossa mente. Por exemplo, você conhece a ilusão de ótica do vaso e dos rostos? Se você olhar para essa imagem, pode ver um vaso ou pode ver dois rostos. Mas o que você não consegue fazer é ver ambos ao mesmo tempo. Sua mente fica mudando entre uma interpretação e a outra. A consciência, segundo essa teoria, é como um palco onde apenas algumas coisas podem ocupar o foco de cada vez. Mas há outra teoria importante que propõe uma visão diferente, a teoria da informação integrada, ou IIT. Essa diz que a consciência é um produto da informação e não é gerada nas áreas do cérebro que pensam, mas sim naquelas que percebem. Segundo essa ideia, qualquer sistema com uma quantidade suficiente de informação capaz de influenciar a si mesmo será sempre consciente. Um exemplo curioso que apoia essa teoria é o que acontece quando dormimos ou estamos inconscientes. Talvez você pense que a consciência é nossa capacidade de perceber o que acontece, avaliar, formar opiniões e tomar decisões. Mas, mesmo dormindo, essa capacidade não desaparece completamente. Imagine que você faz cócegas no nariz de alguém que está dormindo. Depois de um tempo, ele pode mover a mão para afastar a sua, ou pelo menos virar o rosto para evitar as cócegas. Isso significa que, apesar de estar inconsciente, seu cérebro avaliou a informação, deu-lhe um valor de não gosto disso e tomou uma decisão a respeito, embora não haja uma experiência consciente como tal. Mas claramente algo em seu cérebro estava consciente do que estava acontecendo. Podemos dizer que essa pessoa ainda tem consciência nesse estado. E este não é o único caso em que o cérebro atua em segundo plano, por assim dizer. Existem pessoas com um tipo de cegueira chamado visão cega ou blind sight. Elas são cegas, não têm percepção consciente do que as rodeia, mas suas vias neurais visuais continuam intactas. O resultado? Essas pessoas podem se mover por um quarto sem esbarrar nos objetos, apesar de não verem nada. Seu cérebro sabe para onde ir, embora elas não saibam. A consciência é algo mais do que os pensamentos de alto nível que experimentamos. E embora hoje tenhamos escaneadores cerebrais muito mais precisos, ainda não está claro qual dessas teorias, se é que alguma, está certa. Porque nenhuma consegue explicar o que a consciência realmente é. Sim, elas podem indicar onde ela acontece no cérebro, mas o que ela realmente é? Essa ainda é a grande incógnita. Isso nos leva de volta à pergunta original. Uma partícula pode ser consciente? Se nem mesmo os especialistas que estudam esse fenômeno chegam ao acordo, parece que teremos que fazer nossas próprias perguntas. Vamos tentar simplificar o que realmente queremos dizer quando falamos de consciência. Quanto pensamento precisa ser produzido para que possamos dizer que algo é consciente? A verdade é que costumamos ser bastante generosos nesse sentido. Se aceitamos que mesmo um bebê muito pequeno é consciente, embora seus pensamentos não vão além de feliz, triste, surpresa, curiosidade, etc., então parece que não é necessário muito para que algo seja considerado consciente. De fato, se você olhasse para uma pedra e pudesse demonstrar com absoluta certeza que ela teve pelo menos um único pensamento, então nesse instante essa pedra teria pelo menos uma pitada de consciência. Depois é hora de falar sobre o aparato da consciência. Como já ensinamos antes, a consciência é um produto do cérebro e você provavelmente sente isso de forma intuitiva. Pense em seu corpo inteiro. Pergunte-se onde exatamente você está dentro desse corpo. Olhe para suas mãos, seu peito, suas pernas. Tudo isso é seu, claro, e você pode movê-lo à vontade. Mas é aí que você realmente está? A maioria das pessoas diria que o seu eu está atrás dos olhos, ou seja, no mesmo lugar onde está o cérebro.
E faz sentido, se o cérebro é removido, o corpo deixa de viver. Se toda a atividade cerebral cessa, a sensação de si mesmo desaparece por completo. A experiência consciente está claramente conectada com a atividade do cérebro. Mas o que é exatamente essa atividade cerebral? Impulsos elétricos se movendo através dos neurônios. Toda vez que pensamos, esses neurônios se ativam. Talvez ainda não saibamos porque isso dá origem à consciência humana, mas as evidências apontam que isso é o que está acontecendo. Então, quantos neurônios são necessários para dizer que estamos tendo um pensamento? 1000, milhões, 1 milhão, uma única? Isso já depende do ponto de vista de cada um. Então, qual é o limiar da atividade necessário para que você aceite que algo é consciente? Precisa cruzar uma linha concreta ou basta que haja alguma atividade, por mínima que seja? Você mesmo tem diferentes níveis de atividade cerebral, dependendo de se está dormindo ou acordado. Isso significa que você está consciente e depois inconsciente, ou que sempre tem um certo grau de consciência? Talvez a resposta seja que a consciência é um espectro como defendem os teóricos da IIT. E se aceitamos que para considerar que algo é consciente, mesmo que de forma mínima, basta apenas um único pensamento ou um único neurônio disparando, então poderíamos concluir que a consciência está presente em quase tudo que existe. Qualquer coisa que transporte impulsos elétricos poderia ter algum grau de consciência, e isso poderia incluir coisas que nem sequer têm cérebro. E até onde podemos descer nessa escala? Se afirmarmos que o simples disparo de um neurônio representa uma diminuta faísca de consciência, por causa dos processos elétricos e químicos que ocorrem em seu interior, isso significa que poderíamos ir ainda mais fundo. Um neurônio dispara quando ocorre uma mudança em sua carga elétrica. Isso gera um potencial de ação que envia um sinal elétrico pelo axônio. E se esse sinal elétrico é a fonte da consciência, então a consciência vem dos próprios elétrons e íons que se movem. Seriam também ligeiramente conscientes outras coisas que contêm elétrons em movimento? Então, um simples cabo com eletricidade, átomos reagindo quimicamente entre si, trocando elétrons e mudando sua carga? Ou descemos ainda mais até o nível quântico? Sabemos que as partículas existem em um estado de superposição até que algo aconteça e cause o colapso da função de onda e a partícula decida se está aqui ou ali. Ela está decidindo nesse momento com um minúsculo nível de consciência? Bom, eu não sei. A essa altura isso é tudo especulação, já que a ciência ainda não tem uma resposta clara nem consensual sobre o que causa o colapso da função de onda. A única coisa que sabemos com certeza é que acontece e, curiosamente, esse colapso acontece em algum ponto entre o início da propagação da onda e o momento em que ocorre uma interação física com uma medição. E agora eu quero que você tire a conclusão que você quiser com essa informação. Então, pensar que a consciência existe no nível de partículas é sem dúvida uma ideia estranha, mas há físicos de peso que estão abertos a que efeitos quânticos possam ter um papel importante na consciência. Um deles é Roger Penrose, ganhador do Prêmio Nobel. Eu certamente não gosto de pensar no cérebro como um receptor ou transmissor de consciência, e esse não é o meu ponto de vista. No entanto, é amplamente aceito que esteja profundamente conectado ao fenômeno do colapso da função de onda quântica. Na verdade, é essencialmente relevante, mas não da maneira que as pessoas costumavam especular, ou seja, que um ser consciente surgiu e causou um colapso. Inclusive, existe um termo oficial para essa ideia: panpsiquismo. A noção de que tudo contém pelo menos um pequeno grau de consciência e que, graças a isso, a consciência pode surgir da matéria. Porque no final, o que é você senão um conjunto de partículas organizadas que você foi incorporando ao longo da sua vida? Soa contrário ao senso comum, sim, mas também são assim muitas das leis do universo. E por mais estranho que seja, essa ideia tem suas vantagens em relação à alternativa que, francamente, me parece bastante inquietante. Quando dizemos que é preciso superar um certo limiar para poder dizer que algo é consciente, há muita margem para sermos arbitrários,
sobre onde colocamos esse limite. Podemos dizer tudo que tem cérebro é consciente, animais e humanos. Ou talvez os humanos sejam conscientes, os animais não. Mas o preocupante é quando uma pessoa mais inteligente, com maior capacidade cerebral e mais neurônios ativos, decide que qualquer humano com menos atividade cerebral que ele não passa no teste da consciência. Ou o que aconteceria se algum dia descobríssemos uma forma de vida alienígena inteligente e nos deparássemos com a realidade perturbadora de que, segundo seus critérios, nenhum ser humano tem a atividade elétrica necessária em seu cérebro para ser considerado consciente. Uma partícula pode ser consciente? Sinceramente, não acho que os átomos andem por aí pensando que os elétrons já não são como os de antes, ou que os prótons pensem que os nêutrons são um pouco sem graça. Mas se toda a nossa consciência provém desses elementos fundamentais da física e ainda não encontramos nenhum ingrediente extra além disso, é tão descabido pensar que as partículas são conscientes, mesmo que seja apenas um pouquinho? Naturalmente seria impossível de medir, mas nesse sentido, as partículas não estão sozinhas. Hoje em dia é cientificamente impossível demonstrar que algo ou alguém em todo o universo seja consciente com uma única exceção. Cientificamente, você não pode provar que ninguém mais seja consciente. Então, quantas pessoas você quer incluir no clube da consciência? O que você pensa sobre a consciência? Você acha que todas as partículas são? E se não, então o que é a consciência e de onde ela vem? Se você gostou desse tema, há outro relacionado que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você curtiu esse conteúdo, espalhe por aí. E se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve aí. Aproveita, deixa o like, conheça também a nossa loja com produtos exclusivos. Considere seu apoio através dos seguintes meios: chave Pix, botão Valeu Demais, clube de membros e aos membros do canal. Meu muito obrigada pelo apoio. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.